Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Segunda-feira, 9 de setembro, a última ceia. Estamos estudando nessa semana. O tema é levado e julgado. Estamos estudando, sobre os últimos acontecimentos até a trama, onde levou nosso Senhor Jesus à morte. A pergunta da lição nos pede para ler Marcos, capítulo 14, os versos 22 ao 31, em paralelo a Êxodo 24:8. Que grande significado para a fé cristã se encontra no relato de Marcos. A antiga aliança, instituída ali no Monte Sinai, quando Moisés asperge o sangue, ela é confirmada com o sangue do animal, aspergido, ali em Êxodo 24, verso 8. Na nova aliança, ela é confirmada com o sangue de Cristo. E tanto a antiga aliança como a nova aliança, a norma, a aliança de Deus com seu povo é aguardar exatamente a sua lei, os 10 mandamentos. Em Jeremias está profetizado que Deus instituiria a nova aliança e iria escrever as leis dele no coração e na mente do povo. Portanto, tanto a antiga como a nova aliança, a norma é exatamente a lei de Deus, e ela foi selada com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Na antiga aliança, um sacerdócio terrestre, um santuário terrestre, um sacerdócio humano, e na nova aliança, um santuário celestial e o sacerdócio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí em Marcos 14, ele vai instituir um novo serviço memorial, que é exatamente a ceia, onde ali no verso 20, vamos ler a partir do verso 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. E então Jesus lhe disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Aleluia. Depois que eles saíram, cantaram um hino e saíram, e ali Jesus também disse, citando exatamente Zacarias no capítulo 13, que ele seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. E Pedro disse que todos podiam se escandalizar, menos ele, que ele jamais o trairia. Mas Jesus disse que antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro o negaria. E como bem aborda a lição no finalzinho, no último parágrafo, era muito difícil para os discípulos aceitar essa mensagem, essa mensagem dura. E Pedro, ele argumentou, ainda que todos os outros o abandonassem, ele não o faria. Contudo, Jesus, ele declarou solenemente que 3 vezes Pedro o negaria antes que o galo cantasse 2 vezes. E ainda mais forte que a citação de Cristo sobre esse fato, de ter citado inclusive Zacarias, foi mais forte ainda a negação de Pedro, tanto para Jesus como principalmente para o próprio Pedro, que saiu chorando ali amargamente, mas graças a Deus ele conseguiu o arrependimento, porque Jesus o avisou antes que acontecesse, para que ele soubesse que Jesus o amava e estava disposto a perdoá-lo. Tanto é que ele ainda cita no verso 28, depois da minha ressurreição irei adiante de vós. Antes ele diz, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E aí ele cita o verso 28. Depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. E um texto aqui que é interessante, principalmente para mim, quando eu leio esse texto, o verso 25, quando Jesus diz: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da vide, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Quando eu era do mundo e conhecia a verdade, eu ficava pensando, por que eu não posso beber?
por que eu não posso tomar pelo menos o vinho, né? E aí vinha esse verso na minha mente, né? Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. E o que é que isso tem a ver com o meu alcoolismo? Se Jesus está fazendo, por exemplo, este sacrifício de não tomar mais do suco da videira, da uva, que é algo lícito, enquanto ele não encerrasse a sua obra de mediação e vir buscar o seu povo, então que assim também seja. A partir do momento que eu entrego a minha vida a Cristo, eu vou me abster de algo que é ruim, para poder honrá-lo e servi-lo e me preparar para a sua vinda. Esse verso me deu grande força para realmente rejeitar o álcool. Se Cristo se sacrifica por mim, eu também devo me sacrificar por Ele. E não falando apenas do sacrifício na cruz, de tudo que Ele passou, mas simplesmente esse fato, esse verso, que Ele diz que vai esperar beber de novo o fruto da vida quando estiver conosco. Aleluia! Então isso também me deu força para também negar o vício do álcool e também negar tomar o vinho que eu tanto gostava. Que Deus nos abençoe e que nos dê um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Ele é Jeová, o Deus da criação. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Deus forte, a rocha eterna. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Ele é o grande sim, o Deus de Abraão. Jeová Shalom, o Deus da paz eu sou.